Nós vamos então meditar na palavra de Deus. Eu convido você a abrir comigo a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Capítulo de número 22. E nós vamos ler a narrativa que faz menção de Jesus no Getsemane, momentos antes de ser preso, onde posteriormente então seria julgado de uma forma incoerente com a lei, por aquele sinédrio e consequentemente também, como sabemos, crucificado. Mas vamos nos ater a esse texto do verso 39 ao 46 de Lucas, o Evangelho, no capítulo 22, que diz assim: E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. Também os seus discípulos o seguiram. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles a cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse texto, pela mensagem que o Senhor já preparou para o nosso coração nesta noite, e assim já tem falado. Tenha liberdade, Espírito Santo, de mover, de agir, de continuar operando em nossas vidas, em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos, como dito no início do culto, anualmente o calendário ele muda, não é a mesma data em que se tem a comemoração da Páscoa, mas a grande verdade é que há um calendário que, mesmo que alternando para trás, para frente, a data é comemorada. E a nossa discussão em si não vem a ser de fato a data, mas a razão. A discussão que eu digo, o que nós queremos fazer no que diz respeito a esta data, a menção, a importância dessa data comemorativa. Nós sabemos que a Páscoa, que em nada se associa com ovos de chocolate, com coelhos, que é meramente um momento comercial e voltado para essa realidade, que totalmente se destitui, bem distante do real significado da Páscoa, que é Jesus. E muitas vezes já ministramos isso ao coração da igreja aqui presente. Jesus é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo. Mas é interessante que, também já mencionado com a igreja, a cruz não era ou não foi um acidente na vida de Jesus. A cruz foi um propósito, foi um plano definido por Deus, não imposto sobre Cristo, mas o Pai, o Filho, o Espírito Santo, que formam um, estão em plena harmonia, em plena comunhão, onde não há um diálogo de contenda, onde o pai quer fazer uma coisa e o filho diz: não, eu não concordo, não pode ser dessa forma. Não, porque não há imperfeições nos planos de Deus. Jesus não pode se voltar para o pai e falar: não, pai, por que você vai fazer assim? Como se questionando, como se houvesse um erro da parte de Deus. Isso é impossível. E Jesus, que também é Deus, estaria consequentemente, por serem um só, em plena harmonia. Então Jesus não é pego de surpresa, como que alguém dizendo: olha, você aceita aí? Não, está em
pleno acordo, comum vontade, Pai, Filho, Espírito Santo. Quando Jesus já havia anunciado aos seus discípulos que entre eles havia um traidor, novamente remonta para nós a compreensão. Jesus sabe o que vai acontecer. Por quê? Porque Jesus estava caminhando para a cruz. Agora, o jardim do Getsemane, que inclusive o verso 39 traz para a gente, logo no início do texto que lemos, e saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. Era o local onde Jesus se refugiava para orar. Mesmo em um ministério tão ocupado, tão ativo quanto o de Jesus, ele separava tempo para orar, nas madrugadas, ao amanhecer. Mas estava lá o próprio Cristo nos ensinando acerca daquilo que temos tanto enfatizado, a importância da oração. E é bem verdade, eu acredito que por muitos momentos Jesus ali, acredito eu, teve momentos de glória. Você já pensou Jesus com o Pai naquele momento do secreto, sozinho, ele e o Pai? Situações que talvez a Bíblia nem sequer pôde descrever para nós, porque era coisa íntima de Jesus, o Filho, Deus, e o Pai, Deus. Coisas que talvez só você e eu, vamos saber do nosso secreto com o Pai, porque isso diz respeito à intimidade, isso diz respeito a situações que envolvem a seu lado pessoal. Então, por muitos momentos, Jesus havia então experimentado tremendas experiências ali, eu acredito. Há de se compreender que assim tenha sido. Só que agora, Jesus novamente se retira para o Getsemane, para um dos momentos mais agonizantes do seu ministério. Se alguém chega para você e diz o seguinte: olha, não vai lá não, porque se você for, vai acontecer algo muito ruim com você. O que você vai fazer? Você vai falar assim: muito obrigado por me avisar, então eu não vou. Não vai lá não, porque senão vai acontecer um acidente. Não vai lá não, porque diz um cara que ele vai roubar você, eu fiquei sabendo por fontes, então não vai. O que você faz? Você não vai. Porque algo que não é agradável, algo que é difícil, algo que é ruim, o espera, então você não vai. Mas Jesus, ele vai, mesmo sabendo que algo que haveria de ser de total agonia o estava esperando. Um momento de tantas experiências, de tanta glória, de tanta intimidade, haveria de ser trazido à tona nas palavras que lemos e também feita menção pelos demais evangelhos, a sua experiência no jardim do Getsemane antes de ser preso e ser levado para ser injustamente julgado. Eu quero compartilhar com você, diante do texto que lemos sobre o Getsemane da nossa vida, porque há situações que você e eu enfrentamos, quem sabe estamos enfrentando ou vamos enfrentar, e que podem ser também tiradas lições dessa experiência de Jesus e aplicadas para nós, para que assim como vamos ver o grande triunfo de Cristo, você e eu também possamos triunfar no Senhor. Amém, irmãos? Então, o que podemos aprender sobre o Getsemane da vida? Em primeiro lugar, o Getsemane da vida diz respeito ao lugar onde se aceita a vontade de Deus. Por quê? Porque Jesus tinha total consciência do que haveria de acontecer, e mesmo assim ele foi. E quando ele chega lá, diz a Bíblia que ele acaba se retirando a uma certa distância dos seus discípulos para orar. Interessante que Jesus, por 2 vezes no texto que lemos, diz: orem para que não entrem em tentação. Aí depois, quando ele volta, ele diz: orem para que não entrem em tentação. A oração do Pai Nosso inclusive faz menção sobre isso: não nos deixes cair em tentação. Nós precisamos orar sobre isso.
Porque o diabo sempre vai nos tentar para fazer algo que não corresponde à vontade de Deus. Se você e eu estamos caminhando rumo à vontade de Deus, o diabo vai nos tentar para ir rumo contrário, para ir na contramão. E Jesus ensina que nós devemos orar sobre isso. E o que Jesus vai fazer? Ele vai orar. Se tem algo que nós precisamos saber acerca desse momento, é que Satanás também sabia da cruz para Cristo. Nós lemos no início do texto, no início do culto, o livro do profeta Isaías, capítulo 53, que já apontava para a morte de Cristo. Já havia uma profecia, não só ela, mas entre outros textos do Antigo Testamento, que apontava para a cruz. O diabo sabia o que significava a cruz, e ele não queria levar Jesus para a cruz como um sinônimo de vitória em matar Jesus. Ele queria impedir de Jesus ir para a cruz. Então não pense que aquele momento não tenha sido um momento de intensa agonia também por tentação daquilo que Jesus estava por passar. Em que sentido? Pense no diabo ferozmente tentando fazer Jesus se desviar dos propósitos de Deus. Tente entender, assim como nós, como caminhamos na vontade de Deus, o inimigo vai tentar nos afastar. O inimigo tentou fazer isso com Jesus, e Jesus está em oração. E a oração de Jesus, como muito bem conhecida por todos nós, acredito eu, ele diz o seguinte: Senhor, nós lemos o texto, se for possível, se o Senhor quiser, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Queridos, tudo que tem na Bíblia tem para nós um motivo de ensinamento. Jesus não está pedindo para não cumprir a vontade de Deus. Tem muita coisa que o Senhor se revela para mostrar a nós como deve ser feito. Para nós, o batismo é justamente sinônimo de deixar para trás a velha vida para uma nova vida. Simboliza arrependimento, purificação de pecados. Mas Jesus não tinha nada disso e se batizou para mostrar como se faz. Eu disse aqui que em todo o tempo Jesus está em plena harmonia com a vontade de Deus. Até mesmo Jesus está mostrando para nós submissão, aceitação do que? Da vontade do Pai. E o Getsemane da nossa vida nos mostra isso, que por mais que talvez você e eu havemos de passar por momentos de agonia, por momentos de angústia, por momentos de dor, cabe a você e a mim, de fato, verdadeiros cristãos, a aceitarmos a vontade de Deus, a aceitarmos a vontade de Deus. Por quê? Porque é o melhor, é a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E Jesus ele ora: seja feita a tua vontade e não a minha. Mas é de fato uma oração para nós como ensinamento, porque Jesus está disposto a fazer, ele não haveria de fugir. E eu chamo então a sua atenção: se o Getsemane da vida mostra para nós que a nossa caminhada diz respeito a uma aceitação da vontade de Deus, e que essa vontade nem sempre será o que nós queremos, e é por isso que eu chamo a sua atenção para um segundo ensinamento. Não é porque você e eu estamos na vontade de Deus que nós não passaremos por momentos de dificuldades. Não é porque você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, de oração, de jejum, comprometido, cheio do Espírito Santo, que os problemas serão isentos. É só você olhar para a vida dos homens de Deus. Jesus é o maior exemplo. Mas pega qualquer outro homem de Deus, quanta luta, quanta dificuldade, quantos problemas. As lutas elas existem com finalidades, com propósitos, da permissão de Deus. E Jesus estava tão agonizado, queridos, uma angústia tão profunda, tão angustiante, que a Bíblia diz, inclusive vale ressaltar, que nós lemos no Evangelho de Lucas. E Lucas, queridos, além de ser um historiador, ele era também um médico. É ele a quem é destinada a palavra o médico amado.
É ele quem narra então com alguém que sabe o que está falando, de uma característica física, quando ele diz no verso de número 44: e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. O corpo de Jesus, queridos, entrou num estado tão profundo de angústia, tão intenso no seu físico, que diz a Bíblia, queridos, que ele começou a suar gotas de sangue. Até hoje eu nunca vi alguém que passou por experiência, mas é notificado pela medicina acerca desse acontecimento, quando se dá em determinadas circunstâncias, numa situação extrema como a que Jesus estava passando. Agora perceba bem a agonia de alguém que está cumprindo toda a vontade de Deus. O Getsemane da vida nem sempre é recheado de grandes experiências, como em outro momento Jesus já teve, mas também de experimentar provações, lutas, dificuldades, angústias. Então não seja surpreso, não fique surpreso talvez por um evangelho falso, onde muitos pregam que Deus tem que te dar tudo, que Deus tem que se sujeitar, que você manda e Deus obedece, que se Deus não fizer você coloca Deus na parede e o pressiona que Ele tem que fazer. Não é esse o evangelho. É o evangelho que mesmo Deus estando conosco, Ele vai permitir que passemos por momentos de tribulação, de angústia. As lutas virão. Então não tem isso como sinônimo da ausência de Deus. Deus está ali em todo tempo. Deus se faz presente. Há uma finalidade, há um propósito. Então isso é um aprendizado para nós. O Getsemane da vida envolve momentos de luta, de dor, de angústia. Mas é onde se aceita a vontade de Deus, consciente desta realidade. E Jesus está orando. Por que a angústia de Jesus era tão grande, queridos? A angústia de Jesus, embora é sabido de todos e que era também conhecido dele, não era a dor que era agonizante da cruz, a dor física. A cruz, queridos, era um dos piores meios de tortura, no sentido de morte, para alguém que havia sido condenado, porque era uma morte lenta, era uma morte agonizante. O propósito da cruz era fazer o sujeito sofrer, tanto que às vezes a pessoa demorava tanto para morrer, por estar lá agonizando, pendurado na cruz, que eles iam lá e acabavam tirando a vida da pessoa, porque ela demorava para morrer, intensa agonia. Era levada a pessoa a realmente ir minguando, sofrendo, até a morte aos poucos. Mas não era essa a agonia que estava causando em Jesus. Não era a vergonha da multidão que estaria gritando contra ele. Porque a cruz era sinônimo de maldição, de vergonha, para os piores tipos de pessoas da sociedade. E estava ali o próprio Deus que haveria de ser crucificado. Pessoas que estavam cuspindo no próprio Pai, no próprio Jesus, no próprio Deus. Mas não era nada disso. Era o pecado, queridos. Quando Jesus diz o seguinte: se possível for, passe de mim. E ele usa a palavra cálice. O cálice, queridos, diz respeito a alguns sinais na Bíblia. E quando você olha, por exemplo, lá no livro de Apocalipse, há alguns cálices que hão de ser derramados sobre a terra. E esses cálices diz respeito à ira, a julgamento, a punição. O cálice que Jesus faz menção aqui era justamente a dor que ele enfrentaria por tomar sobre si o pecado de toda a humanidade, pagando a dívida que era contra nós, assumindo a nossa culpa. E o próprio Pai, para não castigar você e eu, teria de castigar o próprio Filho. A gente não tem noção do que isso significa. Por que houve aquele terremoto? Por que a terra escureceu? Nós não temos noção em palavras humanas e talvez em descrições que
cada um possa levantar do que aconteceu na esfera espiritual, ao ponto de Jesus ali clamar: Deus meu, por que me desamparaste? Olha a agonia, querido. Deus nunca abandona ninguém, Deus jamais vira as costas de alguém, mas há uma tentativa de querer expressar o entendimento desse momento, quando Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? É como que se o próprio Deus, em sua santidade, não pudesse ver o pecado da humanidade sendo descarregado sobre Jesus, e como que por um momento, é só uma tentativa, que ele diz, isso ainda aqui não é nada do que de fato talvez é no seu total e real significado, como se Deus precisasse por um momento virar as costas para o próprio Filho, para não vê-lo morrer naquela circunstância. Mas Jesus foi fiel, como diz Paulo aos Filipenses, até a morte, obediente, fiel, até a morte, e morte de cruz, a agonia que Jesus então olhava, diz respeito justamente a essa intensa agonia. Agora então deixa eu dizer algo para o seu coração. Talvez vamos então pensar que o Getsemane da vida é onde eu tenho que me sujeitar à vontade de Deus, então eu vou ter que passar por sofrimento, e diz respeito a só isso? Não, porque a história não termina aqui, nem muito menos com simplesmente a morte de Jesus. O versículo de número 43 diz o texto: e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia não fala para a gente que anjo que é esse, mas pensa num privilégio desse anjo, de ser mandado do céu para confortar o próprio Deus. Olha o privilégio desse anjo. A Bíblia fala que era um anjo só, para confortar o próprio Pai, o próprio Deus no Filho. A gente não tem noção disso. Que conforto que era esse? Como isso se dava? Mas a Bíblia diz que estava ali. O que eu quero dizer para você é que Deus está sondando, que Deus está vendo, que Deus está zelando, que Deus está cuidando de você, e Ele envia refúgio, Ele envia socorro. A Bíblia diz inclusive que Deus não nos dá uma provação maior da qual nós podemos suportar, antes contudo também prepara o escape, a bênção, para que você e eu venhamos ter em momento de intensa agonia, de luto, de dor. Nós não podemos pecar e dizer: é porque eu não aguentei, a carne foi fraca. Não é a desculpa que Deus jamais vai aceitar. A carne é fraca, mas o Espírito tem que estar pronto. E se nós então deixamos, é porque fomos conduzidos ao contrário, pelo Espírito, mas pela carne. É culpa nossa, erro nosso. Mas Jesus em todo o tempo no Espírito permaneceu firme, e do céu, da parte do Senhor vem o seu socorro. E nós sabemos muito bem que Cristo ele permanece firme. E a grande verdade, queridos, é que toda essa obediência do Getsemane da vida, de sujeitar-se à vontade de Deus, de passar por agonia, apontava para o quê? Para uma grande vitória. Bendito seja o nome do Senhor. É assim também o Getsemane da vida, a nossa sujeição à vontade de Deus, as tribulações e angústia que nós passamos, provém também do cuidado e consolo do Pai, mas que aponta para um grande triunfo, para a glória de Jesus. Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. É ainda Paulo que também diz que as tribulações desta vida, as lutas desta vida, em nada se compara com a glória do porvir, para a glória de Deus, irmãos. Quer dizer que vale a pena as lágrimas, vale a pena o tempo dedicado, vale a pena a sujeição à vontade de Deus, vale a pena andar com Ele, vale a pena vivermos os planos e os propósitos de Deus, porque o que se prepara, o que se reserva, o que se tem reservado para aqueles que assim permanecem, é grande a vitória para a glória de Jesus. É grande a vitória. Fica firme. O diabo vai tentar, vai fazer de tudo para você se desviar, para você se afastar, mas Jesus diz: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. Deus envia o Espírito Santo para nos consolar. Ali o texto diz que enviou um anjo.
O Espírito Santo, ele inclusive é denominado de o Consolador, Auxiliador. Você não está sozinho, conta com Ele, busque socorro dEle, do alto dEle, e é com Ele que a gente vai vencer. Nós não estamos órfãos, nós não fomos deixados sozinhos. Deus não jamais nos abandonou, e Ele quer que você e eu passemos pelo Getsemane da vida, no particular de cada um, mas que para aqueles que assim permanecerem firmes, diz a Bíblia, há vitória para a glória de Deus. Que o que perseverar até o fim será salvo. Bendito seja o Senhor. Não pare, não desanime, não abandone o barco, não lance mão do arado, não deixe Jesus por nada. Fica firme no Senhor, porque Deus tem uma grande vitória para a sua vida, para a glória do nome dEle. Coloque-se em pé na presença do Senhor. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Oh, aleluia. Deus tem vitória para você, querido. Vitória nesta vida. O consolo veio para Jesus nessa vida, principalmente no porvir, mas nessa vida já tem vitória da parte de Deus para você. Fica firme, não desanime, não se renda, fica firme. Maior é o que está conosco. Deus quer levar a igreja a viver o sobrenatural. Deus quer levar a igreja a viver as bênçãos, o seu cuidado, que o Pai se faz presente, que Ele não é um Deus de fábulas, não é um conto de histórias, não é algo que se ficou preso no passado. É o Deus do passado, mas também do presente, do amanhã. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o Deus vivo que responde oração, é o Deus vivo com quem temos comunhão, é o Deus acessível, é o Deus que se faz presente neste lugar, nesta noite. Aleluia. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Queridos, nós estamos dentro do nosso horário aqui no Brasil para virar o dia. Jesus estava justamente em momentos como esse, após cear, indo para o jardim, porque seria nesse período em que ele haveria de ser preso lá no jardim e ser levado para ser julgado injustamente. Assim como Jesus permaneceu firme, fiel, Deus chama você, todos nós, permaneça firme. Viva o melhor de Deus, viva o sobrenatural do Pai, no nome de Jesus. Eu quero orar com você. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei se alguém aqui entre nós, ou você que posteriormente verá esta mensagem, está pensando em parar, está pensando em abandonar. Aquele que foi fiel até a morte, para nós mostra o quanto valeu a pena. Não pare, não deixe de viver o plano, os propósitos, a vontade de Deus. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Ó Pai, nós nos colocamos em oração na Tua presença. Deus, nós não entendemos como foi aquela agonia. A gente tenta entender, mas imaginamos como foi difícil, não só para Jesus, mas para o Senhor, como pai, ver o filho sofrer, e não poder vir aqui e livrá-lo, porque aquilo era um propósito do Senhor, tinha que ser assim. Jesus tinha poder, se quisesse, para fugir e para negar aquilo, mas não, Ele permaneceu. Deus, nenhum dos nossos sofrimentos foi tão agonizante quanto o do Senhor, e muitas vezes a gente quer parar, a gente quer deixar de viver a Tua vontade, mas em nome de Jesus, Espírito Santo, o Senhor nos foi dado para fortalecimento das nossas vidas. Espírito Santo foi derramado sobre nós para que possamos continuar na caminhada, a força que vem do alto e não de nós mesmos, para que possamos continuar de pé, lutando e vencendo. Então nesta noite, vem como força do céu, do alto, como poder revestindo a Tua igreja, para continuarmos firmes nesta caminhada, para continuarmos vivendo as promessas do Senhor, como uma igreja que vai combatendo as lutas diárias contra o império das trevas, contra as potestades do mal, contra o reino das trevas, mas com vitória, porque o Senhor está conosco.
conosco, o Senhor está conosco, e em Ti, Jesus, somos mais do que vencedores. E a igreja do Senhor, nós queremos passar, nós queremos viver todo o plano no jardim do Getsemane da nossa vida, mas em tudo permanecermos fiéis. Não nos deixe ceder, não nos deixe cair em tentação, Senhor. Levanta a igreja como uma igreja forte, como uma igreja viva, como uma igreja dinâmica, uma igreja cheia do Teu Espírito. Pai, nos ensina, leva-nos a uma vida de muito mais intimidade com o Senhor. Aumenta a nossa fé, abre os nossos olhos, faça-nos viver, faça-nos andar no sobrenatural, andar no Espírito. Meu Deus, faça-nos experimentar mais da Tua glória. O Senhor está conosco, a Tua presença é real, a Tua palavra é verdadeira. O Senhor está conosco, e eu creio na Tua bênção, com triunfo, com vitória sobre todos nós, para a Tua glória. Pai, eu não quero permanecer olhando para o problema, eu não quero permanecer olhando para a dificuldade, eu quero permanecer olhando para o Senhor, o autor e o consumador da fé. Eu quero permanecer olhando para o gozo proposto, eu quero permanecer olhando para a vitória do porvir, aquilo que o Senhor vai fazer, a vitória que virá, a vitória que o Senhor já decretou, a vitória que o Senhor já preparou. Faça-nos caminhar firmes, fiéis a Ti, a Tua palavra, a verdade. Vai operando nesta noite, Senhor. Meu Deus, nós intercedemos por aqueles que não vieram e precisam de um socorro do alto. Espírito Santo, vai levantando vidas. Nós oramos por aqueles que estão fracos na fé. Nós oramos, ó Deus, por aqueles que estão titubeando, manquejando, meu Deus, com as mãos, os joelhos cansados, meu Deus, estão distante de Ti. Pai, perderam a motivação, perderam o sabor do pão da vida. Meu Deus, quem sabe se envolveram com as coisas deste mundo, sendo atraído pelos prazeres do pecado. Meu Deus, deixando de viver e de beber da água da vida. Traga de volta, Senhor. Revela-te a eles, Pai. Alcança essas vidas que se distanciaram do caminho do Senhor, que se apartaram da verdade, que abandonaram no meio do caminho. Nós oramos por eles. Alcança a vida deles, alcança, Senhor. Traga de volta, acende uma chama de novo. Faça, Deus, com que eles contemplem a única verdade que é o Senhor, que sem Ti nós nada somos. Meu Deus, alcança essas vidas, alcançando. Visita agora, dá experiência sobrenatural, fala em sonhos com eles, revela sonhos espirituais, em nome de Jesus. Levanta vidas para incomodar eles, para voltar para a igreja, para voltar para o caminho do Senhor. Faz uma grande obra, Pai. Revela-te a eles. Nós não estamos pedindo como palavra de persuasão humana, meu Deus, mas no poder do alto. Milagres, meu Deus, milagres, maravilhas, tremendos, ó Deus, moveres, agir do Senhor sobrenatural. Nós clamamos, Pai, que este lugar seja palco de avivamento, que esta igreja seja um local, ó Deus, de maravilhas. Meu Deus, faz em nós, faz através de nós. Levanta, meu Deus, um povo comprometido. Levanta obreiros, trabalhadores para a Tua seara. Faz, ó Deus, o milagre em todos nós, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Meu Deus, queremos viver todos os Teus sinais, as Tuas maravilhas, para a glória do Senhor, para a Tua glória, Deus. Nós estamos orando, clamando, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Será que você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Oh, aleluia. Graças a Deus.